grupo é composto por mim, Marcos Antônio, Mário Cesário, Wilker Barbosa, Pedro Henrique, Lucas Gama e Lucas Abreu. Bom, nosso trabalho teve o foco de trabalhar com hermenêutica jurídica e o nosso foco principal no trabalho de hermenêutica jurídica foi trabalhar com as implicações que a hermenêutica traz, tanto para os operadores de direito, como para as pessoas que estão, como para as pessoas de fora do direito, ou seja, uma pessoa que, por exemplo, está recebendo uma decisão judicial. Para isso, nós convidamos dois professores, né? Um professor de processo civil chamado Bruno Bandeira Xavier, mestre e doutor em Direito, além de processualista, e nós combinamos também um professor, advogado criminalista e professor de processo penal e direito penal, Lucas Kaiser, para poder responder alguns questionamentos em volta do assunto. Nesse sentido, nós temos algumas perguntas para eles e eles explanaram um pouco de suas opiniões sobre o tema. Para responder a essas fundamentações, a essas indagações, nós estamos aqui com o professor de Direito Penal e Processo Penal e advogado criminalista, Dr. Lucas Kaiser Costa. Desde já eu agradeço pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço pelo convite. E a primeira questão que eu queria fazer é a seguinte: na sua opinião, a linguagem formal do direito teria impacto na manutenção de classes sociais, diminuindo o alcance da sociedade ao acesso à justiça? Olha, respondendo pela minha experiência, assim, né, na minha opinião, mas com base assim, naquilo que eu vivencio, naquilo que eu experienciei, né, ao longo aí da minha trajetória, eu acho que tem um impacto, digamos assim, negativo, ou pelo menos pode ter um impacto negativo, porque na verdade é a forma de utilização da linguagem que vai fazer com que esse impacto seja positivo ou negativo. E nesse sentido, né, especificamente em relação a essa pergunta, aí eu me filio a como pensa Foucault lá na Ordem do Discurso. Ele vai dizer o seguinte: olha, aqui, e aí de maneira até um pouco, talvez, faltando um pouco com técnica, mas de modo a responder adequadamente a pergunta, aproximando linguagem e discurso, embora não sejam exatamente a mesma coisa, mas só para fim de compreensão acho que vai ficar mais ilustrativo, mais bem elucidativo assim, aproximando uma coisa e outra, linguagem e discurso, ele vai dizer no livro dele, que chama A Ordem do Discurso, que linguagem, ou que discurso naquela ocasião, é forma de manutenção de poder. Então, assim, o controle do discurso, e aqui eu ampliando essa ótica de controle do discurso para também controle de linguagem, que isso é também uma forma de manutenção de poder. Então, ele cita um exemplo que é muito significativo, ele vai dizer, o diploma, por exemplo, um diploma acadêmico, seja no curso de Direito, de Medicina, ele interessa muito mais a quem ouve do que a quem fala. Então, por exemplo, eu posso nunca ter sentado num banco de uma cadeira de medicina, de uma faculdade de medicina, mas posso ter lido exatamente todos os livros que os estudantes leram durante todo o curso de graduação deles e possivelmente saberei tanto quanto eles, mas ninguém vai dar credibilidade à minha fala, porque eu não tenho o diploma. Então, quer dizer, o diploma ele interessa muito mais a quem escuta. Então, a pessoa não vai dar credibilidade àquilo que eu estou falando, porque eu não tenho o aspecto formal, naquele caso, que é o diploma. Então, quer dizer, nesse sentido, ter o diploma é forma de controlar discurso. Então, eu posso falar porque eu sou habilitado a falar. E o que me confere a habilitação é simplesmente ter aquele diploma, né, portar aquele diploma. Se a gente fizer a transposição desse mesmo raciocínio para o direito, a ótica ela se repete. Então, a lógica é exatamente a mesma. Então, a forma o mecanismo de linguagem utilizada pelo direito, até mesmo as palavras em latim, por exemplo, isso é forma de controle de discurso, isso é forma de controle de linguagem, isso é forma de manutenção de poder, em última análise, assim, em última instância. Então, quer dizer, a gente conseguiria, vocês estudantes, eu como já profissional da área, a gente conseguiria escrever um texto que seria absolutamente ininteligível para alguém que não fosse da área. Assim, basta que a gente use termos técnicos. Então, muitas das vezes a mensagem ela tem um conteúdo simples, mas a gente utiliza até de maneira proposital, e aí promovendo essa manutenção dessa diferença, dessa desigualdade social, enfim, dessa manutenção, dessa separação de classes, justamente pela linguagem que eu utilizo ou pela forma que eu expresso o meu discurso. Então, assim, nesse sentido, eu acho que sim. Então, a linguagem, essa linguagem formal, por assim dizer, do direito, ela, a depender da maneira como é utilizada, ela pode sim, né, trazer esse impacto na manutenção dessas classes sociais, na medida em que eu deixo restrito a um pequeno grupo, e é exatamente esse o ponto que o Foucault traz, né, na ordem do discurso. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu quero que aquele saber fique restrito a um pequeno grupo mesmo. Porque isso é manutenção, isso é forma de manter poder.
ele extrapola, ele vai até um pouco além da linguagem, que seria até interessante também mencionar. Ele vai dizer, olha, a forma como eu me visto diz isso. Então, por exemplo, amanhã a gente vai ter uma palestra aqui na faculdade. Então, a maneira pela qual eu vou vir vestido para a palestra diz um pouco da credibilidade que eu vou passar para o público. Só que a bem da verdade é que a forma que eu me visto é absolutamente relevante para o conteúdo que eu quero passar, para a informação que eu vou passar. Então, eu posso estar de bermuda e chinelo e passar exatamente a mesma informação que eu passaria se eu tivesse de terno. Mas a credibilidade que se atribui ao interlocutor vem também da maneira como ele se apresenta. Então, quer dizer, isso também tem a ver com linguagem nesse mesmo sentido. Então, é até curioso, a gente dá certa credibilidade, isso é até, de certo modo, inconsciente, a gente dá certa credibilidade ao interlocutor pela maneira como ele se veste, pela maneira como ele se porta e muitas vezes pela maneira como ele fala, né? Como ele apresenta a sua mensagem e tudo mais. Então, quer dizer, aí voltando, né, especificamente à pergunta. Então, nesse sentido, eu acredito que sim, que tem esse impacto nessa manutenção dessas classes sociais e manutenção no sentido de separação mesmo, assim, né? Porque linguagem é forma de controle de discurso, na medida em que quando eu torno a linguagem formal nesse sentido de ser hermética, enclausurada, encapsulada, de difícil acesso, é porque eu quero controlar discurso, assim, eu quero controlar a linguagem, eu quero que as pessoas precisem da minha informação, quer dizer, porque se a linguagem ela é acessível, se a informação ela é simples, ela é facilitada, ela não é dificultosa, não é trabalhosa, não é difícil de difícil compreensão, qualquer um tem acesso a ela. E se qualquer um tem acesso a ela, eu perco poder. Então, assim, nessa medida, eu acredito que sim, assim, a linguagem do direito tem pelo menos a condição a partir da maneira como ela é utilizada, de promover sim essa manutenção dessas classes sociais. Na verdade, partindo do pressuposto de que a função da linguagem científica do direito é diminuir a pluralidade de significados, como você observa essa afirmação no campo fático? Você acha que ela funciona? Acho que, de fato, a gente tem que, assim, para responder essa pergunta, dessa ideia de que, assim, a função da linguagem científica seria a tentativa de diminuição dessa pluralidade de significados, dessa polissemia, etc. Na verdade, para responder essa pergunta, eu partiria de uma dupla análise. Assim, primeiro, a gente tem que parar para pensar, acho que a condição de manutenção até de um viés democrático parte de uma intersubjetividade. Então, pelo menos o direito teria, numa pretensão de um Estado democrático, ele tem essa pretensão, assim, né, de estabelecimento de uma relação entre sujeito e sujeito, não entre sujeito e objeto, né, como foi, né, ideia, enfim, positivista, etc. Partindo dessa compreensão, então, de que dentro de um Estado democrático, o ideal seria a manutenção de uma intersubjetividade, uma relação, então, entre os dois sujeitos, essa relação se estabelece necessariamente pela linguagem. Então, é um a priori que é compartilhado, que nos possibilita essa convivência democrática, que nos possibilita essa linguagem mesmo, assim, né? Então, por que a gente chama isso aqui de mesa? Porque há um acordo semântico, linguístico anterior que convencionou chamar isso aqui de mesa. Então, a gente não chama isso aqui de, sei lá, guarda-chuva ou de qualquer outra coisa, por conta desse a priori anterior que é compartilhado. Então, nesse sentido, e por mais que as palavras, em alguns casos, tenham esse sentido polissêmico, ela inserida num determinado discurso, num determinado contexto, a gente consegue aprender o seu sentido, aprender o seu significado. Mas isso partindo do ponto de vista de uma linguagem talvez informal, não científica, né? Então, a gente tem que partir dessa primeira análise, dessa relação intersubjetiva, da importância dela e que ela se estabelece a partir da linguagem. Então, esse é um primeiro ponto. Só que, partindo para uma segunda análise, especificamente, quando você pergunta, né, sobre a questão da linguagem científica em si do direito, se ela teria essa capacidade, então, de diminuir esses significados, enfim, né, se isso se verifica no campo fático. Aí eu partiria para uma análise que, a princípio, pode até parecer contraditória, mas não é, porque, de outro lado, quando a gente está no campo científico, eu particularmente acho importante o rigor científico. Então, assim, mas a gente não pode confundir rigor científico com um hermetismo, assim, da linguagem, com você enclausurar aquela linguagem, de modo, como a gente viu na resposta anterior, como eu respondi anteriormente, de modo a que só poucas pessoas tenham acesso a ela. Não. Eu acho que o rigor científico se dá dentro das características daquele ramo do saber ou do conhecimento. Então, assim, o direito, né, tem a sua especificidade, tem as suas características e, por isso, tem a sua linguagem que é compartilhada entre os seus pares e entre aqueles que são da atividade, né, eu chamo de operadores de direito, enfim, não gosto muito dessa expressão, mas que são juristas, no sentido mais amplo do termo. Então, há uma linguagem que é compartilhada, um a priori que é compartilhado, assim como há na linguagem informal, no senso comum, no dia a dia, né? Então, por isso que a gente convenciona chamar as coisas daquele determinado
daquela determinada palavra. Só que o rigor científico no direito ele é importante. Esse é um ponto. Só que, de outro lado, o rigor científico não pode se confundir com esse hermetismo, no sentido de deixar o campo jurídico ou direito enclausurado, de modo que a outra pessoa possa não ter acesso. Então, essa tentativa de diminuição dessa pluralidade de significados, penso eu, pelo menos deveria ser uma pretensão ou um objetivo assim, né, do direito ou do campo jurídico como um todo. Talvez a gente não verifique isso da maneira como a gente deveria verificar na prática por conta daquele raciocínio anterior que eu tentei construir, no sentido de que se linguagem é, no campo do direito ou em qualquer outra área, uma forma, um mecanismo de controle de discurso, talvez não seja interessante para o jurista ou para quem é da área do direito, e aí esse exemplo no direito, mas seria assim na medicina, seria assim na psicologia ou nas outras áreas, talvez não seja interessante. E aí eu faço isso em tom de crítica, assim, né? Esse não ser interessante é no sentido de crítica mesmo, assim. Tentar tornar essa linguagem acessível para que seja possível a manutenção desse poder. Então, quer dizer, eu, de maneira ativa, produzo a linguagem como sendo enclausurada, como sendo encapsulada, para que o outro não tenha acesso, para que o outro precise de mim. Porque, afinal de contas, se a linguagem é fácil, se a compreensão é acessível a todo e qualquer um, eles não precisam de mim, eles não vão precisar. Então, se a pessoa bate lá no meu escritório precisando de uma informação, se essa informação for acessível, simplesmente acessível a ela, talvez ela não batesse. Mas reparem, eu falo isso em tom de crítica, né? Então, é claro que a linguagem ela deveria ser acessível a todos. Então, talvez essa tentativa do direito, diminuição dessa pluralidade de sentidos ou de significados, talvez fosse uma pretensão jurídica ou o adequado a se seguir, mas não me parece ser o que acontece na prática, assim, no campo da facticidade do que acontece, porque não é interessante a quem manifesta essa hegemonia do saber jurídico mesmo, assim. Então, quer dizer, talvez seja interessante, de novo, em tom de crítica, que essa linguagem permaneça ou polissêmica, ou enclausurada, ou de difícil compreensão, ininteligível, portanto. Então, eu acho assim, a gente tem alguns exemplos, né? Foi até um exemplo que consta da pergunta, a questão da expressão trânsito em julgado, ou mesmo qualquer outro tipo de expressão que a gente utiliza, os princípios, né? Tem um princípio no processo penal que chama nemo tenetur si detegere. Então, quer dizer, quem é que vai entender nemo tenetur si detegere? Quem vai entender é o jurista, né? Quem não é jurista não entende. E será que é interessante dizer que isso significa proibição da não autoincriminação, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo? Pô, mas se eu disser que simplesmente que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, aí talvez a pessoa não me procure, assim, porque ela já vai saber que ela não é obrigada a produzir prova contra si mesma. Mas se eu promovo ativamente a manutenção do princípio da forma em latim, isso é mecanismo de controle de discurso, é mecanismo de controle de linguagem, isso é mecanismo de controle de poder. Então eu mantenho dentro do direito o poder que pretensamente essa hegemonia jurídica quer que fique dentro do próprio direito em si. Então, quer dizer, aí respondendo de vez a pergunta, né, tendo feito esses dois momentos, então, se num primeiro momento a gente tem esse a priori linguístico que é compartilhado, que é condição de possibilidade dessa intersubjetividade, então eu só consigo me relacionar com o outro a partir da linguagem, e a linguagem não necessariamente a linguagem falada, a linguagem corporal me permite, né, essa aproximação também, e a linguagem também produz sentido, para além da própria linguagem. O professor Lenny Streck, ele tem um exemplo que é muito significativo. Eu chego para alguém e peço assim, você me vê um cigarro? E aí, eventualmente, a pessoa pode me dar o cigarro já aceso. Então, reparem, a minha linguagem ela produziu sentido, porque eu pedi um cigarro, mas ela já entendeu, ela já compreendeu que eu queria fumar um cigarro, então logo ela já me deu o cigarro aceso. Então, quer dizer, a linguagem ela produz sentido também. Então, esse a priori, ele é fundamental para essa intersubjetividade. Mas a questão que fica, assim, né, e é assim em tom de crítica, é em que medida ou em que maneira o direito quer que essa intersubjetividade se estabeleça. Porque algo que me parece, e essa é só a minha percepção, me parece que o direito ele procura lidar muito mais com uma linguagem que é privada e não pública, né? Então, essa também é uma crítica que o próprio Lênio faz a partir do Working ou de outros autores. Ele vai dizer o seguinte, olha, tente lá na sua casa com um irmão mais novo criar entre vocês uma linguagem privada. Se ele for para a escola e falar aquela linguagem, não vai funcionar com os outros, porque não há esse a priori linguístico compartilhado. Então, só vai funcionar entre vocês. Isso é uma linguagem privada. Então, quer dizer, a linguagem ela tem que ser pública para que seja possível a manutenção dessa intersubjetividade ou para que seja possível, em última análise, a manutenção da democracia. Só que me parece, e essa é a crítica que faço, que o direito pretende a manutenção de uma linguagem muito mais privada que pública, né? Então, então, quer dizer, se a pretensão seria
a diminuição dessa pluralidade de sentidos, não me parece que é isso que acontece na prática. Estamos aqui com o processualista, mestre, doutor do direito, Bruno Gadelha. Vamos dar seguimento, Bruno. Te agradeço pela presença, pela oportunidade. Agora você vai nos deixar, né, como acadêmico, mas quero que você saiba que foi muito importante para todos nós aqui nesse momento. Bom, vamos lá. Nossa indagação é a seguinte: a linguagem formal do direito teria impacto na manutenção das classes sociais, diminuindo o alcance? Respondido por quê? Qual é a função, qual é o papel, efetivamente, da conscientização da linguagem frente às classes sociais do direito? Se a gente parte da teoria materialista, o direito é um instrumento de controle social. E uma forma muito particular de controle social é pela via da linguagem, mas mais do que da simples linguagem, da própria linguagem e da composição linguística. No seguinte sentido: toda forma, todo texto, todo enunciado, toda projeção, ela parte de, tecnicamente, projeções do sujeito, da forma como o sujeito indica o discurso e do próprio discurso feito. O discurso de um magistrado tem um peso simbólico. Um discurso, por exemplo, sem desmerecer a função de um estagiário, também tem um outro peso simbólico. Todavia, tanto um discurso como o outro fazem parte de um campo de saber-poder. Pode quem sabe, sabe quem pode. O discurso do professor Michel Foucault, que efetivamente é um epistemólogo, ele traz toda essa relevância. O saber-poder, a construção do argumento de autoridade, a construção de um argumento pautado na questão da força da lei, ou que os americanos chamam de enforcement, você reforçar isso. Ao meu ver, no aporte do direito que nós temos hoje, é impossível pensar em uma linguagem emancipadora, pelo menos no que está previsto nos rituais simbólicos e concretos do judiciário. A linguagem do direito continua sendo um elemento classista. E precisa ser um elemento classista, por quê? Porque o direito é um instrumento de sequestro das classes sociais. Na teoria liberal, que é a teoria que ainda embasa. Então, quando a gente fala que precisa ser, é porque eu estou partindo do pressuposto da teoria liberal que constitui o direito. Para eles precisa ser. Uma teoria crítica discorda completamente disso. Eu discordo completamente disso. E eu, inclusive, vocês sabem disso, já tinha falado em sala de aula, eu acho que uma das funções que afasta o direito do jurisdicionado é a construção retórica do mesmo. É a construção retórica dos argumentos, da legitimidade de uma sentença, da forma como qual eu tenho uma instituição do ritual judiciário. Então, ao meu ver, a linguagem ela tem uma problemática, sim, de classe social, todavia ela não auxilia, ela só aumenta o abismo, porque ela legitima toda a particularidade do sequestro das classes sociais feita pela economia capitalista. Prosseguindo aqui para a segunda pergunta, partindo do pressuposto de que a função da linguagem científica do direito é diminuir a pluralidade de significados, como você observa essa afirmação no campo fático? Ela funciona realmente? Negativo. Ela não funciona. Essa indagação ela é muito próxima à primeira pergunta nesse sentido. A questão da faticidade do direito em relação à linguagem, ela só reforça a utilização de termos e da origem dos termos. Por exemplo, é mais do que ponto fixo de que a historicidade jurídica nossa, na historicidade, se você pega o história do direito, ele vai falar para ele assim, olha, ele começa lá na Grécia, formação e tal. Uma teoria crítica não concorda com isso. Direito é a instituição que é constituída no Estado de Direito, no Estado moderno. E uma das situações mais importantes do Estado moderno é demonstrar o critério de legitimidade, como é que você faz isso pela linguagem. Então, o Código Napoleônico era um código gigantesco, com texto gigantesco, com muitas prescrições. A lógica de código, se você pega, por exemplo, a Economia e Sociedade de Max Weber, ele vai falar sobre o processo de codificação da sociedade. A lógica da codificação é, ao mesmo tempo, uma lógica de garantia e afastamento do jurisdicionado. Você está garantido por algo que você não sabe o que significa. Afinal de contas, você não nasce no primário, na sua alfabetização, o professor vai dizer, escreve aí para mim enfiteuse, escreve aí para mim res judicata, escreve aí para mim pecunia non olet. É a Constituição do latim. Nosso direito ele tem uma matriz de interferência canônica, sim, e de uma interferência direta de formações pré-capitalistas.
Só que esse pré-capitalismo é apropriado pela lógica do discurso, e essa lógica do discurso faz com que a faticidade, eu fale algo para o jurisdicionado e ele não entenda o que eu estou falando. Então, muitas vezes, é muito comum, termina a audiência, o cara chega e fala, mas eu ganhei? Porque ele não entendeu. Por mal, longe disso, mas é um critério de manutenção de poder, saber fazer. Quem sabe, pode. Quem sabe, pode. Tem um poder envolvido na linguagem. E esse poder é um poder de sequestro de classe social. Então, ao meu ver, a função da linguagem, a faticidade dessa linguagem é uma faticidade de exclusão. O direito, eu continuo achando que o direito é um instrumento de distinção social, que ele legitima a exclusão feita pelo sistema do capitalismo. E a linguagem, nesse sentido, é um excelente cimento dessa exclusão. Como você citou, o Código Napoleônico, que era enorme, e hoje tem uma redução, uma codificação foi realizada ali, isso facilitaria para gerações futuras ou ao longo do tempo o direito se atualizar pela interpretação daquela norma, daquela fundamentação de início? O que você pode fazer no máximo é uma contra-interpretação, porque toda interpretação pressupõe um posto e um pressuposto. Toda interpretação é um ato ideológico. Logo, você pode falar, mas você pode, por exemplo, eu posso sustentar o seguinte: você sabia que dá para fazer reforma agrária pelo Código Civil, pela Constituição, função social da propriedade? Por que ninguém faz? Por que isso é impossível? Texto, contexto, enunciado, ideologia. Sempre podemos, sempre. A gente sempre pode pegar a linguagem e poder usá-la de maneira contra-hegemônica. Mas isso pressupõe duas coisas: consciência social e crítica, e reconhecimento de que o próprio curso de direito não forma operadores, eu odeio esse termo, operadores contra-hegemônicos, e sim de qualificação, de estandarização. Conclui-se desse trabalho que o acesso à linguagem jurídica tem que ser mais que acesso judiciário. Como isso pode ocorrer? A linguagem é um ponto dominante fundamental para o acesso de qualquer pessoa a certa coisa. E quando nós falamos de certa coisa, nós estamos falando do judiciário. Hoje o judiciário, ele necessita que as pessoas tenham esse acesso, porque se as pessoas não tiverem esse acesso, nós teremos o quê? Uma divisão de poderes. Nós teremos um poder querendo dividir pessoas, querendo transformar pessoas. E aí, quando nós temos um poder, esse tipo de poder, nós estamos fazendo uma divisão muito grande. E a justiça, ela não pode ter essa divisão, porque quando nós estamos falando de justiça, nós estamos falando em vidas, estamos falando em pessoas. Quando falamos em vidas em pessoas, a linguagem ela vem para mudar isso. É necessário que se tenha uma linguagem mais rebuscada entre aqueles que trabalham com direito. Mas quando nós falamos para as pessoas que necessitam do acesso, essa linguagem não pode ocorrer. Pois quem trabalha no dia a dia, né, exercendo a função de trazer a justiça às pessoas, deve trabalhar para que esse acesso seja facilitado. E com esse trabalho nós podemos perceber isso, que a justiça ela tem que ter esse acesso e que a linguagem ela, cada vez mais precisa ser menos rebuscada. E o judiciário ele tem que ter a sua função de garantir às pessoas a dignidade, de garantir que o seu processo ocorra com direito, garantir que o seu processo ele seja da forma que tem que ser, e não simplesmente o juiz, não simplesmente o judiciário como uma máquina instrumentalizada por uma linguagem rebuscada, uma máquina instrumentalizada por uma dinâmica de poder. Então podemos concluir com esse trabalho que a linguagem ela deve ser trazida de forma mais eficiente e mais fácil para as pessoas. Ou seja, é necessário que a linguagem ela tenha ponto fundamental para o acesso à justiça.